Boa tarde, meus amigos, aqui da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal para todo o planeta Terra, e a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional, nós já estamos aí ao vivo e a cores, não só pela Web Rádio Estação da Luz, mas também pelo Facebook, com o nosso programa, que vai ao ar toda terça, quinta e sábado, a partir das 14 horas, o programa O Eco de Além Túmulo. E nós queremos agradecer a honrosa audiência de todos aqueles que estão não só pelo Facebook, mas também pela Web Rádio, prestigiando a nossa programação espírita aqui da nossa Web Rádio Estação da Luz. E como nós falamos, a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos iniciando com um clima de muita paz, muita harmonia, muito amor, e nós vamos fazer agora a prece, a mensagem e o evangelho da tarde de hoje, para que a gente possa iniciar o nosso estudo, que hoje vamos continuar, eu acho que hoje a gente consegue finalizar. Então, o programa Espírita, o Eco de Além Túmulo, como vocês podem ver aí, é uma homenagem toda carinhosa ao nosso querido Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pioneiro da imprensa espírita no Brasil, lá em 1869, ele editava a primeira imprensa espírita, né, do nosso território nacional, que era justamente o jornal O Eco de Além Túmulo. E nós estaremos estudando de novo o estudo e educação da mediunidade. E nós vamos agora pedir que todos que estão aí na audiência, tanto da rádio como também do Face, possam voltar um pensamento um pouco para o alto, visualizando a imagem de Jesus de Nazaré, trazendo para a nossa tela mental a imagem do doce Rabi da Galileia. Pode ser ele andando no mar da Galileia, no lago de Genezaré, ele com a sua mãe, ele na última ceia, no Sermão do Monte, falando com Pedro, curando aqueles que estavam doentes do corpo, mas principalmente remendando espíritos para que pudessem ficar bons da alma. E nós não poderíamos nos furtar de fazer outra prece a não ser a prece que ele nos ensinou. A Sinfonia Divina. Aquela sinfonia que nos ensina a falar com o Pai. Um Pai amoroso, justo, caridoso, mas também ensina a falar conosco e a falar com o próximo, a falar com além, com o universo todo, com a natureza, com os animais, com as plantas, porque ela é a síntese do amor incondicional de Jesus, porque ela transfigura tudo aquilo que devemos fazer para podermos alcançarmos a deidade. E assim nós vamos falar como ele tentou falar e ensinar para todos nós. Chegou mais ou menos aos nossos ouvidos da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos que aprender a perdoar aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cairmos nas tentações das nossas próprias imperfeições, mas livra-nos de todos os males. Ninguém poderia deixar de falar com o Pai sem pensar na mãezinha, nossa mãezinha tutelar, nossa querida e doce Maria de Nazaré. Ah, o arcanjo que lhe fez uma saudação imorredora para esse planeta, um verdadeiro divisor de água quando disse para aquela menina, na Hebreia de então:
tocando em nosso coração, ele disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o homem botou Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora do nosso desencarne, por toda a eternidade. Santa Mãezinha de Jesus, Santa Mãezinha titular, tutelar de todos nós. Todos nós. Então, com essa prece, nós pedimos a anuência, a permissão do plano que dirige e comanda essa web rádio, Estação da Luz, para que possamos falar em nome de Jesus para todos aqueles que estão na audiência da nossa rádio. A mensagem de hoje, ela está inserida, queridos amigos, no livro O Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, Espírito Diverso, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido, do seu Chico Xavier. O item 78 diz assim: unicamente ti. Diante essa mensagem, deixa eu só ver aqui, é do Emmanuel, e ele começa dizendo: diante do serviço do bem, não afirmes, não posso, e não digas, nada sei. Lembra de que no curso dos dias, a se repetirem no tempo, cada hora pode trazer-nos sempre nova lição. E há tarefas na experiência cuja solução depende unicamente de ti. Repetir. E há tarefas na experiência cuja solução depende unicamente de ti. Nem dos mestres do teu caminho, nem dos amados da tua alma, nem dos conselheiros da tua fé, nem dos heróis de teu culto, nem dos benfeitores desencarnados, nem dos amigos que te rodeiam, unicamente de ti. A sós contigo e ao lado dos credores e devedores da tua marcha. É o chamamento imperioso da renúncia no lar e o dever no campo profissional, em que os pequenos sacrifícios gravam a ficha da tua honra. É o necessitado arrentear-te contigo na via pública, suplicando-te amparo. É o amigo a quem podes pessoalmente desculpar, sempre que haja uma falta a ser esquecida. É a criança que te pede um minuto de apoio e é o espírito em sombra a rogar-te leve gota de luz, através da palavra tolerante e afetuosa. Não ouvides assim que há programas de caridade a luzir para todos. Há um apelo da lei de Deus a ti somente, para que exercite a sublime virtude como tua esposa, ou com teu esposo, com teu filho, ou com teu amigo, com teu desafeto e com teu devedor. E atendendo em silêncio ao convite celeste, a que se faça o bem que o mundo em torno espera, agora, unicamente de ti. Acordarás mais tarde, na beneficência divina, de coração convertido em hasto de entendimento, a brilhar para a vida em sereno esplendor, porque tudo isso depende unicamente de ti. Nosso querido Emmanuel, pela pena sagrada do Chico, nos traz essa beleza. E aí nós vamos ver o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, o item 10. Estamos tratando de mediunidade e nada melhor do que esse item 10. E os imortais dizem assim, através do nosso querido Kardec: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto,
é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feito muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido e, por vezes, até a sua saúde. Podem pôr preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver recursos em qualquer outra parte, menos na mediunidade. E não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escalada por onde subam. É uma coisa santa, que deve ser praticada religiosamente. É um sacerdócio. É uma devoção maravilhosa. Ele fala aqui unicamente na mediunidade de cura, mas isso está em todas as possibilidades. O médio do copo d'água na casa espírita, quando vai ser magnetizada. Os médios ocultos da limpeza. O médio da livraria, da assistência e promoção social, da palestra, da mediúnica da mesa, do atendimento fraterno, o médio do estudo, coordenador das áreas. Em tudo há mediunidade, dentro e fora da casa espírita. O ar que respiramos é um ar de oxigênio para os nossos pulmões, para nos dar vida, e a falta dele faz com que venhamos a morrer. O ar do espírito é com certeza essa possibilidade desse intercâmbio através de diversas e infinitas viabilidades da mediunidade. É o ar do espírito, que respira em haustos grandes, mas também que pode nos levar à bancarrota. É uma decisão nossa. É a nossa livre escolha. Nós estudamos o estudo e educação da mediunidade já há algum tempo, e nós já verificamos os diversos ciclos. Lá na eclosão, né, que é o primeiro, aí passamos pelas percepções, ou pelo ciclo de percepção, mergulhamos nas possibilidades agora estamos fazendo o programa, como todos vocês podem ver, o programa espírita O Eco de Além Túmulo, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, e mergulhamos nas possibilidades da aproximação espiritual, depois da percepção, depois da eclosão, e vamos ver agora o ciclo 4, que é o chamado contato espiritual. Então, no contato espiritual, nós, de fato e de direito, mandamos contato mesmo, são os torpedos. Hoje seriam os tweets, os WhatsApps, na época recuada atrás, há 20 anos, quando nós fizemos o primeiro estudo, seria uma carta, porque era algo que a gente tinha que mais, chegava rápido, era a tal da carta, uma ligação telefônica, nunca por celular, que celular ainda naquela época ainda não existia, mas era coisa assim para poucos. Então, nós tínhamos essa possibilidade. Hoje esse, é o contato, é de fato de direito mentalmente, né, espiritualmente, por tudo que a gente aprendeu na percepção e na aproximação, a gente começa a fazer esse contato, que se dá, como está aí colocado, pela percepção espiritual e pela aproximação. Então, são círculos que vêm sendo entabulados
para que a gente possa, dentro desse contexto, educar, né, estudando a mediunidade. Então, no contato com os espíritos que assistem de diversas matrizes. Então, o contato ele pode se dar pela audiência, pela vidência, pela intuição, pelo pressentimento e pela uma série de números de possibilidades mediúnicas. Mas essas são aí, vamos supor, as principais. E deve-se levar em conta que não é a audiência do ouvido, o ouvido humano, um pavilhão auditivo, nem a vidência pelos olhos humanos. É por isso que a gente trabalha a percepção e a aproximação, que isso aí é a questão da espiritual, da mediunidade, da emancipação, dizer assim, do espírito, da alma, já que a gente está falando em alma, e alma é um espírito encarnado. Nós temos aí também para a parte prática, quando nós vamos trabalhar a parte prática do contato espiritual, porque todo estudo ele tem uma parte teórica, seja lá na eclosão, seja na percepção, seja na aproximação, tem uma parte teórica que é baseada em cima do livro dos médiuns, e depois dessa parte teórica, nós temos uma parte prática. Lógico, evidentemente, que a parte na eclosão ela é muito pequena, é uma visualização terapêutica, botar Jesus na cabeça, aquelas coisas, e aí você vai aumentando essa prática mediúnica até chegar a um ponto que lá na frente ela vai ser basicamente meio a meio, né? 50-50. Muito bem. Então, na prática, a gente vai começar como sempre, desde recuado lá da eclosão, a prece, né? A meditação, o relaxamento, uma harmonização psíquica, a concentração, aí vamos trabalhar a percepção espiritual, que nós trabalhamos lá no segundo círculo, vamos trabalhar, né, uma concentração livre, e por que nós colocamos antes da aproximação, que seria o terceiro círculo, por que nós colocamos uma concentração livre? Porque normalmente a partir desse ciclo, ou um pouco anterior, dependendo da casa, que o coordenador ele já deixa o aprendiz, o educando, livre para fazer as suas possibilidades mediúnicas, né? Então, as projeções fluídicas, né, nos chamados centros de força, que nós aprendemos a trabalhar, a gente trabalha cada centro, começar do coronário, a gente vai trabalhando todos esses centros, e aí você consegue desatar, desenferrujar, como dizia nosso irmão, como diz nosso irmão Amadeu e nosso irmão José Soares. E aqui a gente quer mandar um abraço para o nosso irmão Fueu de Quintal e Décio, que estão aí na audiência do nosso programa. E aí a gente vai partir, depois dessa concentração livre, para a aproximação. Foi o que nós estudamos até agora. A eclosão, a percepção, a aproximação, e vamos trabalhar o contato espiritual. Então, tudo isso é feito, é um vai e volta constante. Então, é um trabalho constante que vai fazendo com que a gente possa, de fato e direito, educar essa mediunidade, né? Então, nós vamos agora ver o que temos mais em relação ao contato. Então, o que é que nos dizem? Então, vivenciar o processo do contato espiritual de forma consciente. Então, é uma coisa de forma consciente. Isso tudo o meio está, lógico, a gente vai ver pelos olhos, como dizia Jesus, né? Pelos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Mas nós vamos estar conscientes. Muitos médios usam da possibilidade dos olhos fechados, porque isso, de fato, de direito, vamos dizer assim, faz com que possamos ter uma possibilidade do... Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Uma possibilidade do... tá ótimo. De termos uma concentração maior. Então, vamos viver de forma consciente, até o seu limiar. Quer dizer, nós vamos até a possibilidade da passividade, vamos dizer assim, mediúnica, sem nos deixarmos passivos. Então, a gente vai trabalhar isso, vamos ficar ao derredor dessa possibilidade mediúnica.
né? E essa forma consciente, até esse limiar, ele pode ser brusco ou ríspido, pode ser demorado. Em alguns casos, a gente faz estudos, a gente vê que muitas vezes o médium começa, faz a prece, daqui a pouco já está lá na frente, enquanto outros vão de forma mais. Então, isso é natural, isso é normal, isso não quer dizer que você é melhor ou é pior, nem nada. Quero aqui só relatar, a guise de conhecimento, que lá no Centro Espírita Manuel Nicodemo, está fazendo 70 anos de vida, dona Minervina, 98, 97 anos, quase 100 anos, fundadora da casa, e tinha uma médium que ficava na ponta da mesa. A dona Minervina ficava num lado e ela ficava do outro. A senhora gordinha, baixinha, com todo respeito, parecia assim um bujãozinho de gás. Sabe aquele bujãozinho de gás que a gente bota aquele vestidinho nele? Parecia aquilo. Mas é engraçado, ela chegava, sentava na mesa e dormia. Eu não vou dizer que babava aquela baba, mas dormia. E os médios lá na mesa, na reunião pública, que é na segunda-feira da desobsessão, então o palestrante se matava para falar, e os médios passistas, e aquele todo, e ela lá. Sentava, dormia, baixava a cabeça e dormia, mas dormia mesmo, um sono profundo, podemos dizer assim. E alguém resolveu um dia reclamar lá com dona Minervina. Aí, dona Minervina, aqui, trabalhando, e chega aí no sono, e ela com aquele seu jeito maravilhoso disse, ela é o sustentáculo da mesa. Se ela sair daí, o trabalho de vocês vai por água abaixo. Então, aquilo que a gente pensava que era um sono verdadeiramente é. Então, nem tudo que parece em doutrina espírita é o que é. Então, pode ser brusco, pode ser demorado, pode ser súbito, sem rapidez, né? Sem rispidez, sem ser uma coisa ríspida, pode ser ríspido também. Aí, o que é que a gente vai trabalhar nesse contato? Vamos manter contato com quem? Com o mentor espiritual, né? Com o nosso mentor, né? Os nossos espíritos amigos, o nosso anjo guardião. Quando a gente fez o estudo, aí a gente diz, olha, manda uma carta para o anjo, e manda aí um recado, e veja o que é que ele diz, né? Então, qual é o retorno? Então, tá lá, né? A audiência, eu vi alguma coisa, então vinha muitas vezes dentro da cabeça, como se fosse assim, um fone de ouvido, muitas vezes vinha fora. Então, isso vai variando de médios. Se nós tivermos 10 médios, possivelmente vão ser de formas diferentes. Agora, o que a gente vai ver? Que vai haver dentro de um grupo harmônico, possivelmente harmônica, não quer dizer se não for assim, não é harmônico, sempre vai haver alguma coisa, uma mesma resposta, uma mesma possibilidade, se não no fundo, na forma, pelo menos no fundo é igual, né? Que seja tudo igual, uniformizado, mas vai haver uma unificação, poderíamos dizer assim. Também vamos trabalhar e ver os nossos irmãos que estão no plano espiritual ainda sofredores, e os obsessores, que aí há uma diferença muito grande. Nesse contato, a gente vai começando a verificar que há uma diferença enorme, imensa, entre aquele que está ali no sofrimento, seja ele por que foi, seja um sofrimento material que ainda acha que tem no plano espiritual, seja por deixar filhos, esposa, essas coisas todas, não sabia que morrer, continuar vivendo, né? Então, isso vai variar. E em relação àqueles espíritos, os nossos irmãos obsessores, os nossos mestres maiores, que estão ali muitas vezes vinculados a raivas e a intrigas que teve em vidas passadas e que não conseguiu, apesar do fenômeno da morte, não conseguiram reverter esse quadro. Então, a gente vai trabalhando isso tudinho, lógico, a partir da percepção de fluido, da aproximação, para a gente vivenciar esse tal do contato, né? E depois do contato, nós temos o ciclo 5, que é o envolvimento espiritual. Então, no envolvimento espiritual, nós damos um passo a mais, um passo gigante em relação àquilo que começou alguns anos atrás, lá na eclosão da mediunidade. Então, como o próprio nome está dizendo, é um envolvimento. Nós deixamos nos envolver. E é como diz alguns amigos, assim, nós ficamos meio irradiados, né? Então, é nisso aí que a gente vai trabalhar. A gente vai perceber,
vai deixar aproximar e vai ver que, você aproxima, fica aí, vou manter contato, então, vamos lá, irmão, mentor, muito bem, então, me envolva, certo? É o anjo, me envolva, é um espírito sofredor, me envolva, é um espírito, então, é esse o envolvimento, que também começa desde aquele ciclo lá da eclosão, com a prece, a meditação, relaxamento, a harmonização. Então, isso é uma coisa normal. A concentração, a percepção, a gente volta todo o processo. Apesar de estarmos no envolvimento, quando a gente começa a prática, a gente começa justamente do ciclo 1, lá quando começou com a prece e a harmonização psíquica lá na eclosão. E aí a gente vai trabalhando, lógico, de novo, a concentração livre, as projeções fluídicas no senso de força, aí trabalhamos a aproximação, trabalhamos aquele contato, então pronto, 2 mais 2 é 4, ótimo, então maravilha. Então, se 2 mais 2 é 4, vai haver um envolvimento espiritual, já que 2 e 2 é 4, matematicamente falando. Então, tem esse envolvimento. Também do mesmo jeito, no contato até esse limiar. Então, ainda aí não existe, de fato e direito, a passividade mediúnica. Então, esses círculos que corresponde aos primeiros círculos, vamos dizer assim, nós estudamos todos eles, a percepção, a eclosão, a percepção, a aproximação, o contato, o envolvimento, sem que tenhamos aí a passividade mediúnica, apesar de estar liberado toda e qualquer possibilidade nas nossas veias mediúnicas. E aí vai sendo feito um estudo através de mapas que ali vai determinando o que é que você na frente vai poder trabalhar dentro de uma casa espírita. É no passe, é na palestra pública, é na evangelização infantil, é na mesa mediúnica, é na desobsessão, é como coordenador. E aí, dentro desse, principalmente nesses primeiros ciclos, vamos dizer assim, sem a passividade mediúnica, esse estudo é que vai, mais ou menos, delineando para onde é que a gente vai trabalhar, ou em diversas funções, dentro das possibilidades da Casa Espírita, do Centro Espírita. Nós estamos aqui pela Web Rádio, Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e nós estamos agora com o programa O Eco de Além Túmulo, né, onde nós temos aí a participação do nosso irmão Wilson, lá de Pernambuco, o Feu de Quintal, o Delcio, o Ilo Peixoto está aí também acompanhando lá da Casa dos Espíritos. Um abraço para o Cavalcante e todos que fazem a Casa dos Espíritos, o pronto-socorro espiritual, Casa dos Espíritos. Então, vivenciar a percepção espiritual, né? Identificando a natureza dos fluidos, identificar a aproximação, estabelecer o contato e o envolvimento espiritual, de forma consciente e fácil, ou de maneira inconsciente. E nós botamos aí uma interrogação. Por que a gente colocou aí de maneira inconsciente? Porque tem uma lenda dentro do espiritismo que existe uma mediunidade, o médium inconsciente. O médium ele não pode jamais, sob hipótese nenhuma, ser inconsciente. O espírito, ele é o principal atributo do espírito, é o pensamento contínuo. Nós trabalhamos durante bilhões de anos, desde o átomo, né, até chegar à humanidade, para que aí, quando a gente tenha essa possibilidade, os espíritos dizem, está lá na questão 79 do Livro dos Espíritos, nós não sabemos como é que o papai faz isso, espírito, mas é o pensamento contínuo. E nós não podemos ter uma descontinuidade desse pensamento. O que pode ficar inconsciente, e aí é normal. Vou dar um exemplo. Quando eu vou dormir hoje à noite, eu vou dormir por volta normalmente de meia-noite, acordo sempre por volta de 6 horas. Então, esse ato, o meu corpo, o meu cérebro material, não identificou nada, ele é totalmente inconsciente. Entrou a esposa no quarto, saiu, um filho saiu, quer dizer, isso, o cérebro material não está, mas o espírito que habita o corpo de Tavares está lá sabendo de tudo e vivenciando, e muitas vezes fazendo alguns intercâmbios. Então, não existe aquilo que a gente pode dizer de inconsciente. Não se guarda no cérebro material. Mas o espírito está sabendo o que é que está ocorrendo, está autorizando ou não, está sendo conivente ou não. Então, isso é um atributo. Né? Nenhum ser reina sobre um outro ser em qualquer uma das muitas moradas da casa de papai.
Porque nós temos essa possibilidade de fazermos somente o que nós queremos. Agora, se você, vamos supor, se deixa envolver, aí é outra coisa. Mas não existe essa possibilidade. É por isso que nós colocamos aí essa questão da chamada inconsciência, certo? Muito bem. Vamos mais para frente. E aí o envolvimento espiritual de forma consciente e fácil, até o limiar. Aí vamos trabalhar a psicofonia, a psicografia, né? Principalmente essas duas possibilidades, mas aí as casas podem, e hoje nós vamos entrevistar o nosso irmão Cosme Mas, da Cardioped, e ele bate na mesma tecla que nós batemos. São duas coisas muito interessantes. Inclusive, são perguntas que a produção já está feita. Se a gente tiver possibilidade, vamos fazer para o nosso querido Cosme, a partir hoje das 19 horas. Por que as experiências acabaram? Não se faz mais nenhuma experiência, nenhum tipo de experiência dentro do espiritismo. E as evocações diretas não se faz mais. Era o que mais Kardec fazia, era a evocação direta. Kardec soube pelo jornal, que um aborígene de uma ilha lá da Oceania tinha desencarnado, ele era um rei durante muito tempo, e ele no outro dia foi e evocou. Está lá na revista Espírita, para saber, né? Que espírito é esse? Eles eram fadados ao canibalismo, ele queria saber como é que esses espíritos... E foi, está lá, vejam, né? O espírito, o domínio dele, acabou de desencarnar, o corpo nem estava frio, né? E ele já evocou lá o Sanson, né, para conversar. Então, hoje não se faz, gente, para perguntar o Cosme por causa disso. Então, muitas casas trabalham somente a psicografia e a psicofonia, mas nós podemos trabalhar todas as possibilidades e fazer todas as experiências. Inclusive, teve uma pergunta, nós participamos de um estudo à tarde, no sábado à tarde, com Cosme, só quero chamar ele de Clóvis, com Cosme, no sábado à tarde, a partir das 5 horas, que eu recomendo que todos possam, e foi perguntado o seguinte: tem um rapaz aqui que ele tem a vidência, ele quando está fora do transe, fora da carne mediúnica, eu vejo isso, vejo aquilo, eu tenho um cabo aqui, pá. Aí quando chega na mesa mediúnica, no estudo, não vê nada. Aí já está um bocado de tempo. E o cara perguntou como é que ele faz. Faz o seguinte, aproveita e faça uma experiência, pergunta ao anjo guardião. Olha, estamos aqui evocando o anjo guardião do médium, queremos saber por que isso ocorre. Ele se sente constrangido, porque pode ser uma pessoa humilde, e tem lá pessoas só de saber, ou é uma pessoa de saber, ali tem pessoas humildes. Quer dizer, então, perguntando, a experiência é as perguntas, e nós não fazemos mais isso, não é isso? Com o fim de educar sua capacidade de comunicação e domínio do transe mediúnico, né? Então, quando a gente faz o envolvimento, a gente vai trabalhar justamente esse domínio. Eu chego na boca do vulcão, mas não mergulho no vulcão, né? Então, chego nesse limiar. É o limiar máximo que eu vou conseguir, é o envolvimento. E, como se diz aí pelas casas, eu fico todo irradiado, né? Eu vejo, eu escuto, pá. Mas vamos aí dominar. Não é agora, não é agora. Daqui a pouco, no próximo ciclo, a gente vai trabalhar essas possibilidades. Então, a eclosão, a percepção, né? a aproximação, o contato e o envolvimento, mas vamos dominando esse transe. Não é a mediunidade que tem que nos dominar. Nós é que temos que fazer através do estudo, e nós já temos até perguntas aí, através do estudo, nós possamos, de fato, de direito, dominar. Tem um livro, Nos Domínios da Mediunidade. Então, nos domínios da mediunidade é o domínio. Resta apenas saber como se faz isso. E todo mundo sabe fazer. Ah, mas eu cheguei na casa espírita, agora eu não sei, sabe? E a gente faz muitas vezes uma brincadeira assim, dá a chave do carro para a pessoa, do nosso carro, porque a gente sempre trabalha com grupos introdutórios, e a gente dá a chave do carro da gente. E a gente diz: olha, meu amigo, faz o seguinte, isso aqui é a chave do meu carro, você vai lá, aperta lá no botão, ele abre, você vai lá no porta-luva, e você vai ver se eu estou no porta-luva. Se eu estiver no porta-luva, você vai ficar gritando até que eu escute você me dizer que eu estou lá no porta-luva. E eu dou a chave para a pessoa diz: ah, mas o senhor não está, porque o senhor está aqui. Ah, então o senhor sabe. Então nós sabemos, porque ninguém é espírito de primeira viagem. Ninguém vai encarnar e desencarnar pela primeira vez. A maioria de nós somos espíritos milenares, mas olhe, bote milenares nisso.
Inclusive, tem um amigo nosso da federação que diz assim: nós sabemos tudo, Tavares, até construir planeta. Me perdoe a minha falta de humildade. O que a gente não sabe ainda é amar. É nessa matéria que faz também milênios que nós estamos apanhando, mas o resto a gente já sabe fazer tudo. Então, é o disfarce, aquela coisa, mas a gente sabe, porque a gente sabe o que é bom para a gente. Eu não vou fazer nada, imagina eu sair, né, ir lá no cofre do carro, vendo se esse Tavares está lá. É algo, né, verdadeiramente que criança faz isso. Eu fiz isso com minha neta, ela foi lá ver se eu estava no banheiro, ela saiu, todo mundo ficou vendo, mas é uma brincadeira de uma criança, né? Agora imagine isso a nível mediúnico, um ser da mesmo naipe nosso, nos fazer um traje desse. Então, para termos uma ideia do ridículo que nós podemos passar quando nós dizemos assim, olha, mas é o Espírito que fez e fui eu. Não, né? Não é bem assim. O estudo e a educação prova por A mais B. Mas nós temos aqui uma pergunta, vamos ver se a gente consegue colocar, e a gente vai ver se tenta responder. Da Cristina aqui da Candelária, uma cadeira cativa. Pau, acho que não é pau, não, acho que é qual a importância desses, botão S, ciclos de estudos para o médico. Deve ser isso, qual a importância dos ciclos que nós estamos falando. Nós poderíamos dizer assim, para o arquiteto que vai trabalhar os projetos, imagine ele sem estudar a arquitetura, sem ver as possibilidades né, que eu não sei, dos pontos e tudo mais. Imagine para um engenheiro hidráulico trabalhar a hidráulica sem estudo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber? Ah, mas eu posso fazer. Pode, né? Eu posso fazer uma arquitetura aqui da casa, eu quero assim, 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 eu contrato o pedreiro e faço sem precisar. Mas como dizia um amigo nosso, a mão do arquiteto é uma coisa fantástica, fica mais bonito, mais burilado, é isso. Então, a importância, ela é vital para o médico que queira trabalhar a mediunidade consciente com Jesus. Porque muitas vezes nós passamos anos e anos a fio trabalhando a mediunidade sem saber o que é. E mediunidade é meio. É nós e o espírito. Ontem nosso irmão Fábio falou algo interessante. Os espíritos não precisam da gente para fazer absolutamente nada. Real. Concordo. Divaldo tem uma pergunta que diz assim, como é que se fazia essa obsessão antes do espiritismo? Do plano espiritual. Aí foram esperar que Kardec, em 1857, lançasse o livro dos Espíritos para começar tudo bem? Lógico que não. Aí as mesas que giraram é prova. Mas mediunidade é intermédio, é câmbio, é uma parte, tem que ter a ânima, tem que ter o animismo, que é a minha alma, sem o qual eu serei apenas um cavalo, como muitas vezes é chamado pelos nossos irmãos dos cultos africanos, né? E será que esse é o objetivo do plano espiritual, que nós sejamos sempre máquinas e mesas, sem cérebro? O próprio Kardec diz, mas a mesa não pode ter cérebro, ela pode se mover, pode se levantar, isso o magnetismo explica, mas está lá, foi a coisa que detonou a possibilidade de Kardec. Mas mesas não tem nervo, não tem cérebro, não tem pensamento, elas não podem estar respondendo perguntas, não são elas. Vamos ver o que é, e foi investigar. Então, será que a gente vive 20, 30 anos trabalhando sem saber o que estamos fazendo de fato e direito? Porque a gente chega lá e vai, o plano espiritual vai trabalhar. É aquela lição do nosso querido Humberto de Campos, o burro manco. Quando você não tem um alazão, que tem um estudo, mas está em casa, né, de pijama, se tem um burro manco lá no centro, eu vou fazer com ele. No próprio livro dos médios, os espíritos falam, vamos usar enquanto for, mas quando houver essa possibilidade e não vai estar longe, seremos mais categorizados. Numa Olimpíada, eu assisti no Rio de Janeiro, a Olimpíada e a maratona, foi um prazer muito grande, mas muita gente concorreu para ir à maratona. Poucos foram escolhidos, porque foram os mais qualificados.
E tanto que eu vi o campeão passando, uma coisa fantástica, eu nunca tinha visto aquilo só por televisão. Olha a qualificação. Mas vi um outro também, que estava ali quase que esbaforindo. Eu comecei a filmar e eu fiquei com dó dele e parei de filmar, porque ele olhou para mim e disse assim, meu Deus do céu, esse homem está me filmando aqui no meu pior momento, e para ele era o melhor. Então tudo tem que ter uma qualificação. Eu posso correr a maratona, os 42 pode, qualquer um pode. Correr 42 quilômetros, corro, vou daqui para eu vou, pronto. Vou chegar amanhã de manhã, daqui a 3, 4 dias. O cara faz isso em 1 hora e pouco. Olha as qualificações. Então, para que haja essa possibilidade e essa mediunidade, ela trabalhe conosco para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento, tem que haver um estudo. Por que eu estou fazendo isso? É tipo aquele cara que vai para o médico receita o remédio. Meu amigo, mas isso aqui é para quê, meu querido? Eu estou tomando essa injeção para quê? E tem gente que não, vai lá porque foi o médico que disse, né? H2O é uma maravilha, né? É água, mas modifica lá para botar mais 2 para ali, 2 para lá, que a gente vai ver o desastre que pode ocorrer. Ela continua incolor, mas não vai nos fazer descender a sede. Então, é fundamental, minha amiga, não é importante, é fundamental, é visceral, podemos dizer assim. Lógico que pode ocorrer, ocorre, com certeza, porque a mediunidade é uma predisposição orgânica com a ascendência espiritual, está no homem. No homem, eu estou falando no espírito, não é no homem, a carne não está na carne. Então, ele vai levar isso, é um atributo do espírito. Mas a forma como a gente vai fazer isso e reverter isso de uma possibilidade evolutiva, aí vai depender da gente. E com certeza de muitos estudos. Não seria a mediunidade, que é o infinito das nossas possibilidades, que iria abrir mão do estudo, né? E da educação constante, não numa vida, mas em vidas, em relação a uma medicina que eu estudo hoje, amanhã não é mais nada, ou uma arquitetura, ou uma advocacia, ou qualquer uma contabilidade. Então, você vê aí os contadores, os médicos, os advogados, os engenheiros, os arquitetos, terminam, estudam, ficam condenados de manhã, de tarde, de noite, se formam e continuam estudando, porque senão se perde. Que seria só a mediunidade, a filha pobre do pai amantício que não requer estudos, não encarar com seriedade. Olhe bem, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada religiosamente, santamente. Quer dizer, aquela coisa do sacerdócio. Ah, mas é padre. Mas para ser padre ele teve que estudar. Vamos trabalhar que ninguém se formou padre sem estudar, né? Então, mas tem médicos que são analfabetos, tem médicos que não sabem bem, que não tem que fazer. Tudo bem, isso pode ocorrer. E ocorre com muita presteza. Mas imagine o conhecimento. Nós temos uma amiga, para encerrar, aqui essa pergunta, Dona Maria, que ela não sabia ler. E a gente chegava lá para fazer as palestras, para ler, ela ficava maravilhada, ela vinha da Umbanda. Pois ela aprendeu a ler, já idosa, para ler os livros. E até hoje, ninguém cantou quanta luz como ela cantou naquela noite para nós. Fez o esforço hercúleo de aprender a ler. Não posso passar, né, essa possibilidade, mesmo já na madureza da idade, madureza mesmo, já estava, Dona Maria, naquela época, estava com uns 50, 60 anos, mais ou menos. Então, vamos lá. Do domínio, né? E aí, voltamos àquilo, o envolvimento, né? A gente manteve o contato, vamos ao envolvimento, com o mentor espiritual, amigo espiritual, espíritos sofredores, obsessores, pessoas encarnadas, né? De outras moradas são os nossos irmãos que estão em outros locais, os chamados ETs, ou como diz um amigo nosso, Elielson Tavares, que é um ET. Então, os ETs, né, que estão aí. Então, a gente vai manter contato com todo esse pessoal aí, justamente para fazer esse treino, né, diário que a gente faz lá no estúdio e depois volta e é treino sempre, né? Se o maratonista tem para ganhar uma maratona tem que treinar, muito imagine, né, que ele ganha hoje, bate um recorde, daqui a 1 ano, 2, tá? Imagine algo que é para o infinito, que é o espírito. E aí a gente vem agora já para aquilo que é mais gosta, que é bom, que é danado, que é a tal da prática. Então, a chamada reunião mediúnica experimental 1, né? Então, realiza o intercâmbio mediúnico com
plena liberdade. Aí, como dizia um amigo, soltamos os cachorros e temos. Primeira vez que eu fiz o estudo, médio pedra como eu sou, aí o meu coordenador Tavares, você está sentindo alguma coisa, um frio danado, porque estava fazendo frio, um calor danado, está vendo alguma coisa? Nada, está sentindo nada, o máximo que eu fazia era, de vez em quando, sentia uma vontade assim, de escrever, escrevia, mas eu acho que era muito mais eu, dos meus conhecimentos, do que o nosso. Então, ele disse, amigo, você só vai prestar para ser coordenador e pronto, e tchau e benção. Porque quando não tem mediunidade nenhuma, né, não tem valor nenhum, e bota esse cabo aí para ficar conversando com o povo, enquanto chegam pessoas melhores. Então, a reunião mediúnica experimental 1 realiza o intercâmbio mediúnico com plena liberdade, né? Psicofonia, psicografia, vidência, audiência, entre outras, né? Os participantes que não se revelarem tais faculdades poderão experimentar a função de dirigente. O presidente o médico pensa a responsabilidade mediúnica do nosso, né? Os presidentes de casas espíritas, imagina o presidente da federação, nosso irmão Gordinho, aqui o Éden, essa turma toda, é um médico maravilhoso, né? Esclarecedor, dialogador, né? Sustentador da reunião mediúnica, que é aquela senhora lá que dormia, né? Ela era a verdadeira sustentadora. Eu acho que o pessoal achava que ela estava dormindo. O médio passista, né? Aprofundar os estudos, entre outras. O que é aprofundar o estudo? É você passar para o próximo ciclo, voltar depois, fazer de novo. Então, a coisa mais maravilhosa do mundo é você terminar esse ciclo mediúnico, vamos supor, né, a eclosão, percepção, a aproximação, o contato, o envolvimento, a mediúnica 1 e 2, e depois você volta lá para a eclosão. Ah, é uma bênção, olha, você vê coisa, como é que eu passei, fiz isso aqui há 3 anos atrás, não vi isso aqui agora e estou vendo, é fantástico, né? Então, isso na 1. E na reunião mediúnica experimental 2, aí você já vai ser um pouquinho diferente, porque normalmente as casas usam essa reunião mediúnica experimental 2 para trabalhar justamente os recursos da desobsessão na casa espírita, o grande lenitivo das casas espíritas. Então, aprofundar a teoria das identidades dos espíritos e a prática das evocações, né, do diálogo com os espíritos. Mas, Tavares, você não falou que é evocação, aí deixa. Você evoca direto, eu quero aqui evocar o espírito tal, tal, aquilo que Kardec fazia. Ah, vem, ele vem, que vai vir, vem. Mas é experimental, é a experiência. Apesar de ser experimental, que não nos ouça as federações e as casas espíritas, nós não fazemos experiência nenhuma, infelizmente. Né? A gente tenta, e quando, lógico, a gente nunca é dono, nem é presidente, nem queremos isso, muito longe, né? E vamos aí trabalhando esse labor, mas a gente precisa de fazer essas experiências. Então, aprofunda a teoria da identidade dos espíritos, né, das evocações, do diálogo com os espíritos, de esclarecimento com os espíritos que sofrem, e recursos desobsessivos espíritas. Né? Então, todos aqueles recursos, os comandos, tudo aquilo a gente vai aprendendo, a tradução simultânea, né? Chega um espírito que não fala o nosso idioma, e aí fica atrapalhando a reunião, você pede uma tradução simultânea, silenciosamente, você vai dizer, olha, meu irmão, uma tradução simultânea, não, você para o mentor daquela reunião, daquele trabalho, só uma tradução simultânea. Então, o que é a tradução simultânea? O espírito faleceu faz 1000 anos, ele era árabe, ele só sabe falar árabe, ele não vai chegar aqui e falar português. Tem jeito. Mas ele é um pensamento, ele antes de falar, ele pensa. Então, o que é a tradução? É justamente isso que ocorre na tradução simultânea. No Oscar, a gente sempre vê isso. Então, quando ele pensar em alguma coisa, o espírito pega esse pensamento e faz a tradução, e o médium começa a falar na língua nativa de onde ele está. O inglês é o inglês, o português é o português, o espanhol é o espanhol. Muito bem. Se for um brincalhão, ali para brincar, para nos alertar, para que a gente fique mais vigilante, eles não vão fazer, e aí a gente tem um recurso, justamente, de esclarecer o irmão que ali não é brincadeira, que ali não é salão de brincadeira. Então, todos esses recursos, né, das possibilidades desobsessivas que a gente faz nesse estudo, né? Mas isso é 6 meses. Então, você não queira comparar 6 meses que a gente faz um estudo com a pessoa que tem
10, 30, 20 anos dentro da mesa, da sala de desobsessão. Imagina um aprendizado. Então, um aprendizado maior, lógico, evidentemente. Eu estudo para ser arquiteto, eu estudo para ser advogado, me mato, faculdade para lá de amanhã, tá? Mas você sabe que o limo, né, o grosso, a gente vai pegar no dia a dia, com os casos que o advogado pega, com a arquitetura que o caba tem. Eu quero fazer um negócio redondo dentro de um terreno quadrado, um negócio quadrado dentro de um negócio redondo, aí você vai pegar toda essa prática de fato de direito no dia a dia, né? Então, isso aí nós temos o recurso. Nós temos mais uma pergunta aqui, antes de passarmos para essa outra pergunta aqui. De onde é essa pergunta, Jesus? Aqui. Sérgio de Pinhon, todos podem, por esses estudos, desenvolver a mediunidade? Podem, mas ninguém desenvolve mediunidade. A gente chega, deve ver na cara, eu queria desenvolver a mediunidade, eu queria parar de desenvolver. Ninguém desenvolve. Nós já temos. Ela seria como se fosse um carro, é um item de fabricação, já vem com direção hidráulica e ar-condicionado. Então, é um item de fabricação. O que você vai poder é realmente trabalhar, estudando e educando essas possibilidades. E muitas vezes nós chegamos lá na eclosão, vendo tudo, vai ser um médio vidente de primeira, e termina um médio passista, né? O cara lá escuta tudo que é voz, minha amiga é de manhã, de tarde, de noite, acaba chega lá, pá, é um vidente, né? Então, ninguém vai desenvolver, você já vem com aquele equipamento. Você primeiro é médio, você vem com equipamento material, é uma predisposição orgânica, justamente para ali ir sendo desatados aquelas possibilidades, que pode ser a psicografia, depois você trabalha isso muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, você tem um recurso, você tem um trabalho para fazer com a vidência, então, vamos abrir esse canal aqui da vidência e a gente vai sucessivamente. Tem outros que não têm, né? A chamada mediunidade intuitiva, que dizem que é a mediunidade que vai reinar, não vai ter psicografia, psicofonia, essas coisas todas, é a intuição, que é aquilo franco, é o nosso pensamento livre, leve e solto, né? Que é a chamada intuitiva, que era a mediunidade do nosso irmão Kardec. Então, ele não via, ele não ouvia nada. Quando ele queria alguma coisa, ele levava um médium vidente, está lá no livro dos médios, ele levou num teatro para ver uma ópera e estava lá com um médium vidente, depois foi com outro médium, e ele ali anotava tudo, quer dizer, então ele não tinha as chamadas mediunidades mais conhecidas, né? Mas trabalhou justamente essa intuição, esse contato direto com o plano espiritual, né? Então, meu amigo, pode, isso aí, estudo pode, só não tem esse negócio de desenvolver, é me eliminar esse negócio de desenvolver, a mesma coisa, eu sou espírito kardecista, né? Nem é espírito, nem sabe quem é Kardec, né? Muitas vezes quem fala assim, mas respeita com todo carinho, todo amor. Vamos aí passar para frente, que é uma pergunta que está lá no livro dos médios, capítulo 20, da influência moral dos médios, pergunta 9. Qual o médio que se poderia qualificar de perfeito? Kardec indaga, e os imortais respondem, perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, né? Sem o que não estarias nela. Eu sou muito perfeito, deixa eu tirar isso aqui, por favor. Eu sou um tampa de chaleira. Não é não, porque ele está aqui na Terra. Então, enquanto ele estiver por aqui, amigo velho, né? É tudo farinha do mesmo saco. Diz, portanto, um bom médio, e já é muito. Por isso é que eles são raros, raríssimos, né? Essa questão. E ele continua. Tem que ir para lá, se tá lá. Médio perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Jamais. Eles devagar, olha, você quer, a gente vai responder de acordo com a capacidade de cada um. Se perguntou, ele vai responder assim, dentro daquilo que se convencionou Kardec de perguntar. Muito bem, mas ousasse jamais enganá-lo. Então, perfeito não existe, porque nós estamos na Terra. Já diz bom, isso já é uma maravilha, porque são raros, né? Mas perfeito seria esse. E eles continuam, o melhor. Aí o melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos. Então, olhe bem, vamos ver a magnitude dessa
Chegou mais uma pergunta aqui, mas assim que ele terminar essa, a gente faz essa aqui. É lá do Olavo, ele está agora sempre mandando pergunta lá de Recife, de Afogados. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos. Então, vamos botar aí, Bezerra de Menezes. Vamos começar, né? Jesus, Maria, aí Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Manuel, André Luiz, Fabiano de Cristo, Maria do Pão, essa turma toda, certo? Só simpatiza com ele. Eu só estou nesse patamar. Que simpatizando só com esse, tenha sido menos enganado. Quer dizer, mesmo assim somos enganados. Então, o melhor é aquele que simpatizando somente com os bons, só trabalhando no campo do bem e do amor, mesmo assim foi enganado. É só ver o livro de Emílio Miranda, Diálogo com as Sombras. E aí ele vai ter um facilime do que pode ocorrer. Ou então livros mensageiros, né, em que Monteiro, Bellarmina, essa turma toda, como foi que fracassaram desastrosamente. Né? Então, é só dar uma lidinha nesses livros. Chega, Jesus. Tenha sido menos enganado. Terminou? Oh, terminou. Ainda temos aí 3 minutinhos. Eu acho que dá para fazer a pergunta aqui do Olavo, Olavo de Afogado em Recife. Então, como estão os médios sem as atividades pessoais dentro dos centros espíritas? Já são mais de 100 dias com tudo fechado. Para quem estuda, para quem estudou e aprendeu, não por fé, nem por crença, mas por entendimento e por compreensão que é a mediunidade, nenhum problema. Nenhum problema. Né? Qual é o nome do livro? Deixa eu me lembrar aqui. Acho que é Tormentos da Obsessão, do nosso querido Divaldo Franco, pelo projeto, pelo Manuel Filomeno de Miranda. E a gente vai ver nesse livro que na casa espírita, por mais que eu queira, e olha a casa que nós trabalhamos, que é o Fabiano de Cristo, ela trabalha todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, igual a cantiga de grilo. Mas você, por força da estrutura da casa, é solicitado de você que você tem que ir 3 vezes na casa. A casa trabalha vamos supor, à tarde, de à noite, que eu trabalho à noite. Então, ela abre às 18 horas. Quando dá 20 horas, ela está fechando, está acabando. Então, é basicamente 2 horas. Mas o estudo, ele começa, a atividade, ela começa às 18h30. E encerra por volta das 8 horas, das 20 horas. Então, é 1h30. Você está dentro da casa. De 24 horas, é 1h30 por dia. Então, nesse livro, Nos Tormentos da Obsessão, ele fala que o trabalho maior é terminado no plano espiritual. O médico que estuda e tem consciência disso, ele está tranquilo. Aquele que não tem consciência, que acha que só vai, é como aquele que o cara deu um passo, o cara ficou na frente dele parado. Esse passista não é bom. Já vi gente entrar e sair, eu digo, meu amigo, foi que houve? Isso não é que esse aí ficou parado, eu gosto daquele que é o caiador, né? Então, o médico que estudou e que educou a sua mediunidade, ele sabe que as possibilidades mediúnicas não estão nessa 1h30, 2 que ele passa. Isso eu estou falando da nossa casa, que trabalha todos os dias. Imagina uma casa que trabalha 2, 3 dias por semana, né? Então, é muito pouco o trabalho que a gente realiza. Mas a gente sai de lá batendo na barriga, achando que fez muita coisa. Hoje, olha, foi 2 horas, 2 horas e 24 horas, meu amigo, para o plano espiritual, né? Mas é isso aí. Então, sem problema nenhum. Lógico que tem, a gente está aqui o tempo todo, meu amigo, eu estou aperreado, não sei o quê. Faça uma prece, uma oração. Hoje, meu amigo, está tudo maravilhoso. Hoje você tem a tal da internet, aí tem palestra de Divaldo aí, dá com os paus, de live agora tem de todo lugar, de onde você pensar, mensagem, os livros que as mensagens, os livros que a gente só lia hoje, tem tudo audiobook, você tem toda a codificação, você tem quase todos os livros da série do André Luiz e do Chico Xavier, do Emmanuel, né? Então, hoje está muito mais fácil. Lógico que o calor humano, né? A passividade mediúnica, o espírito sentindo de novo o corpo. Porque
porque a passividade mediúnica nas salas de desobsessão é o espírito sentir de novo. Pense num medo, numa coisa que pode, né, assustar o pobre do espírito, ele sentir de novo nos pulmões, olha só. É aquilo que a gente aprende lá. Eu me lembro muito bem, em Touros, e o pobre do Pedrinho, é um médium amigo nosso, estava lá, vidente, e Gilson. Só que Gilson viu um cabo chegando todo amarrado, mas pense num cabo amarrado em corda, era corrente. Aí Gilson disse, meu amigo, deixa eu dar um tempo aqui, em nome de Jesus. Aí Pedrinho, assim, meio ababolhado, pá, deu a passividade mediúnica. Meu irmão, quando a entidade espiritual deu a passividade mediúnica, aquelas correntes se quebraram. Mas, meu amigo, ele não contou conversa. Quando ele se viu solto, ele saiu correndo. Quando ele estava conversando aqui, meu irmão, em nome de Jesus aqui, quando ele olhou, o Pedrinho já estava quase saindo do centro, correndo e dizendo, mas parecia assim uma bala. Aí o irmão, que hoje já está no plano espiritual, violão, tinha um índio muito bonito, mas foi interessante. Ele puxou assim, aqui de trás das costas, como se fosse uma flecha, apontou no arco e jogou. Pedrinho, ele ia saindo numa carreira de estabalhada, já ia passando da porta de frente do centro. E quando ele jogou aquilo ali, ele cai, mas sabe o que é um saco de batata que cai? Puf! O espírito deve ter ido embora. Que foi? Quer dizer, então, essas coisas todas que ocorrem. Mas se nós tivermos um estudo, nós tivermos uma vivência, né? Mas o médium ele não sabe ler, não sabe escrever, não tem problema. Na vivência, no estudo ali. Nosso irmão Pedrinho é um bom exemplo disso, para estar ali, diuturnamente na casa, ouvindo e aprendendo, trabalhando no plano espiritual, porque a gente estuda muito mais lá. Mas eu só durmo 4 horas, meu amigo, se você soubesse o que é 4 horas no plano espiritual, meu amigo, você, muitas vezes, numa vida você não consegue fazer o que você faz em 4 horas no plano espiritual. É por isso da prece. Pouco sabe, desculpa, a gente já está terminando, já estamos passando de 1h03, a gente não sabe utilizar os recursos da nossa irmã Francinete Torres, muito obrigado, aí lá de Lages. Qualquer dia vamos fazer um estudo com você, Francinete. Vamos ver, passa seu telefone aí para a gente fazer um estudo com a amiga, sem problema. Meu amigo Wilson também, lá de Recife, qual é a sua casa, para a gente fazer um estudo aqui, convidá-lo, né, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, certo? Fiquem à vontade. Então, meus irmãos, isto é o que é a mediunidade. Então, aquele que está estudando, que estudou, que está consciente, que entendeu e compreendeu, normal, como qualquer pessoa, né? Tem um dia tá de bordo, outro dia não tá, mas isso não tem nada a ver, porque eu estou, né, na casa sem trabalhar, o passe, eu preciso do passe, a prece, uma mensagem, um passe, o passe é mental, tudo é espiritual, aquela gesticulação que a gente faz muitas vezes só para nós ou para a pessoa, né? Mas é tudo de mente a mente, e a mente, eu pensei agora em Jesus, eu pensei agora no sol, já fui e voltei. Eu fui agora no Astro Rei e voltei, porque eu pensei, é isso que é o pensamento. É ir lá e no sol e voltar agora mesmo, enquanto estou falando com vocês aqui. Enquanto eu não terminei a palavra pensamento, eu já fui no sol e voltei. A simples palavra pensamento. Então, nós agradecemos e vamos reiterar o convite para, a partir das 19 horas, nós estarmos aqui presentes na nossa web rádio com o programa Estação da Luz, com o nosso Clóvis não, Tavares, com o nosso irmão Cosme Marques, da Cardioped. Ele vai estar aqui falando sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos. Pense numa pergunta maravilhosa, e a resposta de Agostinho é algo que a gente vai levar uns 100 anos, né, no plano espiritual, estudando para entender. Então, a prece de encerramento é a prece de mamãe. E muito obrigado.